Olá, que Deus abençoe e guarde, que Deus ilumine teu coração. É mais um domingo, é mais um dia de alegria, é mais um dia de pregação, certo? Que Deus esteja contigo, que a graça de Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração. Eu peço para você, curta, comente, compartilhe e siga o nosso canal, para que assim a gente possa chegar mais longe, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e sejam também não só evangelizadas, mas que elas possam ser contagiadas pela graça de Deus. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a palavra de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Jeremias 1, de 4 a 8. E eu acredito que desde o começo, aqui já estamos com mais de 180 vídeos, acho que eu nunca me repeti uma pregação. Eu acredito que não. Mas essa pregação, ela é bem clássica e provavelmente é uma pregação que toca muito com o nosso coração. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes do seio fosses formado, e eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois eu sou apenas uma criança. Replicou, porém, Deus: Senhor, não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais eu enviar, e a eles dirá o que eu ordenar. Não deverá temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Irmãos, aqui o Senhor mostra como ele trata cada um de nós. Ele chega para Jeremias. Jeremias é um profeta lá do exílio da Babilônia, dos 70 anos, que o povo de Deus ficou sob o comando da Babilônia, sob o rei Nabucodonosor, e ali Deus chama Jeremias. Do mesmo jeito que chamou Pedro na praia, do mesmo jeito que chamou todos aqueles que foram chamados para ser de Deus, certo? Então, Deus chama Jeremias e fala: Jeremias, eu tenho esperado por você. Agora é o momento. Desde antes mesmo de você nascer, eu já tinha preparado esse caminho para você. Antes mesmo de tu nasceres, eu já te havia designado profeta. Eu já tinha preparado o caminho, tá? Você já é um profeta, você já é chamado por mim, eu já te escolhi, eu já sonhei com você antes mesmo da sua existência. E isso é o que Deus faz conosco. Deus tem planos para a minha vida. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem planos para as nossas vidas. O ser humano ele não nasce por nascer, ele tem um propósito. Você tem um propósito, e assim como eu também tenho. E assim, irmãos, a grande verdade é que nós precisamos dizer sim a Deus. Dizer sim ao propósito de Deus, à vontade de Deus em nossa vida. Porque Deus tem mais. E Deus quer fazer a graça em nossa vida, quer fazer na minha, quer fazer na sua vida. Nós precisamos também, assim, dizer sim. Aqui Jeremias de cara não disse sim. Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Ele saiu fora. Como todos nós fazemos. Ah, eu sou tímido. Eu não sei falar. Eu sou... Senhor, não é para mim. Mas Deus fala, não, eu estou te chamando. O chamado é para você, meu irmão, o chamado é para mim. Agora, cabe a mim, cabe a você dizer sim ou não a Deus. E Deus está tudo bem, Deus entende se você não quiser. Só que Ele tem propósito para você. O reino de Deus precisa de mim. O reino de Deus precisa de você. A evangelização precisa de todos nós. Assim também, nós estamos aqui para servir ao nosso Deus.
Assim, irmãos, foi. E Jeremias falou: eu não sei falar. E o que Deus está te chamando também? Talvez nós temos que pensar e meditar e refletir nesta pregação. Será que eu estou sendo Jeremias? Porque será que eu não estou ouvindo o chamado de Deus de repente também? Será que Deus está falando comigo e eu não estou prestando atenção? O que está acontecendo? Será que eu estou falando para Deus? Deus, não é para mim, eu não sei falar. Talvez você não seja para você, talvez você não saiba falar, mas Deus tem um plano para você. Se não é como um anunciador da palavra, um ministro da palavra, é como intercessor, é como alguém que ore por cura e libertação. Também não pode ter, porque vai ter que ordenar, tem que ter força, né? Deus conhece a sua capacidade, Deus conhece você por inteiro. E Ele sabe aonde qual é o seu dom. Aliás, Ele já definiu o seu dom antes mesmo de você nascer. Então, irmãos, é extrema importância que nós entendamos e que nós, diante da presença do Senhor, nós nos coloquemos e falamos: Senhor, eis-me aqui. Como foi Maria, né? Estou aqui. Como foi Paulo também quando caiu do cavalo, né? Quando Deus o chamou, ele disse sim. Quando ele chegou para Mateus, que era um cobrador de impostos, Mateus largou a coletoria de impostos e saiu seguindo Jesus. Jesus está te chamando também, Deus está te chamando. Qual é a sua resposta para Deus? O que você entende? Porque a graça de Deus é para todos, e o chamado também. Mas a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não é que Deus não queira escolher todos, Deus quer escolher todos. Mas o que cada um faz com o chamado? Porque o chamado é para todos, mas a liberdade de escolha também é para todos. Com relação à, à busca constante da graça de Deus. Irmãos, assim também, ele chegou, olha, eu não sei falar, eu sou uma criança. E Deus falou para ele: olha, não diga isso. Eu vou falar, não é você que vai falar. Vai aonde eu te mandar e deixa que a sua boca eu vou tomar conta, eu vou falar. Se você é uma criança, você vai se tornar um adulto. Se você é tímido, eu vou fazer você não ter timidez, para que você possa levar a palavra de Deus a todos os povos, para que a graça de Deus ela seja levada de toda a graça. Como você se comporta diante disso, meu irmão? Desse chamado que Deus tem para nós? Chegou a hora e a vez de nós olharmos para Deus e falar: Senhor. E o chamado é muito isso, né? O chamado vem muito de. O chamado vem muito dessa situação de que, olha, eu estou aqui e eu. Senhor, eu. Por quê? Por gratidão, Senhor. Eu reconheço que toda a minha vida eu devo a Ti. Que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, eu devo a Ti. Inclusive a razão da minha existência eu devo a Ti. A minha inteligência, a minha sabedoria eu devo a Ti. Tu me desses tudo. Então, Senhor, e principalmente, Senhor, a minha salvação eu devo a Ti. As portas do céu abertas eu dou a Ti. Como o próprio Cristo diz, de que vale o homem ganhar a vida inteira e vir a perder o mundo eterno, a vida eterna. Então, Senhor, por mais que o Senhor me dê tudo, mais que a minha existência, mais que o dom da vida, mais do que sabedoria, inteligência, é a possibilidade de poder habitar contigo, habitar o reino dos céus junto de ti. Então, Senhor, nessa situação eu me coloco diante de ti como teu servo. Me coloco, Senhor, aos teus pés,
porque tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Então, Senhor, assim como Jeremias, eis-me aqui. O Senhor tem um chamado para mim, tem um chamado para quem está ouvindo. Você, Deus, tem um chamado para você. Até quando você vai dizer não a Deus? Até quando? Porque aqui, Jeremias não teve muita escolha, né? Deus falou, olha, eu te chamei, eu te escolhi antes mesmo de você nascer. Ah, Senhor, mas eu sou uma criança. Não, não importa. Eu vou fazer, eu vou falar com você. Mas mesmo assim, Jeremias podia falar, não, não vou, não quero. Mas ele disse sim a Deus. Porque Deus, antes mesmo dele nascer, Deus já conhecia o coração de Jeremias. Deus já sabia aquilo que Jeremias ia dizer a Deus. Assim também, não é? Como o profeta Jonas. Olha, vai para Nínive. Não, eu não. Ele foi para outro canto. Aí jogaram ele para fora do navio, uma baleia o engoliu e levou ele para Nínive. Chegando em Nínive, ele podia dizer não. Mas ele começou a pregar, 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 pregar. E todo aquele povo de Nínive, olha, se vocês não se converterem, Deus vai destruir essa ilha. E o povo se converteu. E Deus se arrependeu de querer destruir a ilha. Assim é o propósito de Deus para nós. Assim era com Jeremias. Assim é com você, assim é comigo. Então, Deus ele fala para você, eu estou contigo. Aceita o propósito, eu estou contigo. Aceita o propósito da oração, eu estou contigo. Eu farei de ti, né, profeta das nações. Ou não. Farei de ti talvez um intercessor. Aqui Deus tinha um plano para Jeremias de ser profeta, de anunciar o reino. Mas Deus tem um plano para você. Um plano especial para você, só para você. E até quando você vai dizer não? Veja, né? Deus fala para você como falou para Jeremias. Olha aqui, antes mesmo de seres o seio da tua mãe, eu já te conhecia. Tá? Antes mesmo do seu nascimento, eu já te consagrei a mim. Porque Deus conhece os nossos corações antes mesmo de nascermos. Deus sabe da nossa capacidade antes mesmo de nascermos. Porque Ele é Deus. E assim, irmãos, assim a graça desse Deus se faz presente em nós todos os dias. Porque Ele é fiel. Porque Ele conhece o nosso coração. Deus está contigo, assim como está comigo, assim como está em nossas vidas. E por que nós não dizemos sim a Ele? Ah, Roger, mas eu disse sim. Eu estou indo na igreja toda semana. Mas é isso que você acha que é o sim de Deus? Como está a tua vida? Porque os dons, como eu como pregador, ou como músico, seja o que for, são consequências daquilo que é a minha vida espiritual. Deus não vai me dar o dom antes mesmo de eu ser batizado no Espírito Santo. Deus não vai me dar o dom antes mesmo de eu me converter verdadeiramente. Deus levar uma vida digna daquela pela qual eu fosse chamado, que é a santidade. Deus não vai me dar o dom se eu não buscar por esse dom. Ou seja, eu como pregador, se eu não ler a palavra, se eu não começar a estudar, se eu não começar a entender, por mais que eu tenha o dom da oratória, por mais que eu tenha o dom de falar, da eloquência na pregação, por mais que eu tenha o dom da retórica, isso não importa, porque se eu não orar, se eu não ler a palavra, se eu não tiver intimidade com Deus, isso não importa, não tem mais sentido. Então tudo isso é para que a graça de Deus se estabeleça em nosso coração. Deus quer te despertar, Deus está te dando um chacoalhão nessa pregação para falar, olha, eu estou te chamando como eu chamei Jeremias. E eu te digo, antes mesmo de você nascer, lá no princípio, lá no começo dos tempos, eu já sonhava contigo, eu já conhecia você. Porque Ele é Deus, Ele sabe o coração de cada um. E
como nós estamos respondendo ao chamado de Deus, meu irmão. O que você tem falado quando Deus te chama? Olha como Deus está falando agora na palavra. Antes de que nascesse, eu já te conhecia e você já era formado. Como você está respondendo a Deus quando Deus fala para você desse jeito? Não dá mais tempo de ser como era antes. Hoje, você precisa acordar e dizer: Deus, eu estou aqui. Não creia, não espere que Deus te dê um dom agora. Aquilo que eu falei vai muito daquela vida, daquilo que eu busco. Mas o dom já está em você. Mas basta você buscar. Basta você orar e ter discernimento daquilo que Deus quer para você. Basta você entender e buscar o dom que Deus vai te dar. Aqui para Jeremias ele falava: olha, eu preciso de você lá pregando para aquele povo. Eu preciso que você entenda que você é importante. Porque o meu povo está se perdendo na idolatria. E isso fez com que eles fossem escravos de um povo idólatra, que é os babilônios. Mas eu estou te mandando lá, para você abrir os olhos deles, para você bater na cara e falar: olha aqui, está errado. Só há um Deus e não pode fazer imagens e não pode adorar essas imagens. E você tem que ser verdadeiramente fiel ao único Deus, que é o Deus de Israel. E aquele povo fazia. E se prostravam diante daquelas imagens como deuses. Que é o contrário daquilo que nós temos dos nossos santos. Todos nós sabemos. Não é que nós não colocamos eles como Deus, mas sim como figuras, como exemplo de fé. Assim como Paulo fala, como é que Paulo fala? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, imitem-me, olha para mim como santo, mas olha para mim a imagem de Cristo, porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. Então, olhe o exemplo de santidade de Paulo, mas mire no Cristo. Então, mas isso não é a pregação de agora. Mas era que Jeremias tinha que ir àquele povo idólatra e falar: olha, essa pregação tem aqui também no Êxodo 20, tem aqui na minha lista aqui no canal. Olha, tem duas inclusive. Olha, meus irmãos, e ele sofreu para pregar para Deus. Porque ele falava para um povo despreparado, um povo que foi escolhido pelo Senhor como povo de Deus. Mas aquele mesmo povo disse não a Deus naquele momento, começaram a adorar outras imagens, começaram a seguir outros deuses. E Deus colocou ele nas mãos de um outro povo idólatra, escravizado por 70 anos. E isso é o que acontece com aquele povo que não segue a Deus. É escravizado nas mãos, cai sob a escravidão do demônio. Só que Deus coloca servos como colocou para você, se caso você está se rebelando contra Deus, assim como Deus colocou Jeremias para o povo de Israel. Para que aquele povo acorde, assim como nós também acordemos com essa pregação, que há um só Deus. Então, só que a pregação de Jeremias para aquela época, para aquele momento, tinha que ser radical, porque o povo estava no pecado, servindo outros deuses, e o povo não aceitava. Jeremias sofreu para pregar. Agora, hoje nós estamos aqui entendendo, ouvindo o que Deus tem a nos dizer. E para encerrar, meu irmão, o que você acha disso? Qual é a sua opinião acerca dessa situação? Do chamado de Deus, como Deus teve para Jeremias. Jeremias ainda tentou sair, eu sou uma criança, não sei falar. Mas Deus conhecia o coração de Jeremias.
Deus conhecia a capacidade de Jeremias, porque ele o capacitou. Deus conhecia mais do que pessoas capacitadas, Deus precisa de pessoas convertidas, com o coração voltado para Deus. Se Deus conhece seu coração, se Deus sabe que você é uma pessoa convertida, que você tem um coração de amor, você é mais do que um chamado, você é um escolhido. Então, não perca tempo. Através dessa palavra, entenda. Deus tem um propósito, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer restaurar o teu coração, Deus quer fazer morada. E Deus quer te mandar, como lá Marcos 16, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por isso não dá mais para voltar, não dá mais para regressar, não dá mais para retroceder. É daqui para frente. E Deus conta com você. Que Deus te abençoe e te guarde. Mais uma vez eu peço, curta, comenta, compartilha, siga o canal. Leve para outras pessoas uma pregação como essa. Um chamado de Deus, um chacoalhão de Deus, dizendo, olha, você é importante. Eu preciso de você. Deus está falando isso para você agora. Bate no peito, Deus, eu entendi. Eu entendi, Senhor. E a partir de hoje eu vou buscar. Eu vou orar. Eu vou colocar a minha vocação em primeiro lugar. Porque eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Senão eu estou cometendo uma idolatria. Senhor Deus, eis-me aqui. Irmãos, que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Que Deus te abençoe e te guarde. Esteja na paz e na graça de Deus.